Você já se perguntou quem morreu primeiro, Adão ou Eva? Essa parece uma pergunta simples, mas a resposta guarda um dos mistérios mais profundos da Bíblia. Deus disse a Adão: "No dia em que comeres do fruto proibido, certamente morrerás." Mas em Gênesis 5:5, a Bíblia afirma que Adão viveu 930 anos. Como conciliar essas duas informações? Será que Deus mentiu? Ou será que existe uma verdade espiritual mais profunda por trás dessa aparente contradição? Neste vídeo, vamos explorar o que realmente aconteceu após a queda e revelar por que a morte de Adão e Eva não foi apenas física, mas também espiritual. E mais, vamos refletir sobre o impacto dessa morte na nossa vida hoje e como tudo isso aponta para o plano eterno de redenção preparado por Deus desde o princípio. A maioria das pessoas conhece a história de Adão e Eva de forma superficial. Dois humanos, um fruto proibido, uma desobediência, uma expulsão do paraíso. Mas o que realmente aconteceu no Jardim do Éden foi muito mais profundo e devastador. Quando Adão e Eva comeram do fruto, algo foi quebrado para sempre. Eles não apenas desobedeceram, eles desconectaram a humanidade de Deus. A morte que Deus mencionou não foi apenas biológica, foi uma morte espiritual. A separação entre o Criador e a criatura. Eles continuaram respirando, andando, falando, mas estavam espiritualmente mortos. A comunhão direta com Deus, a presença, o relacionamento íntimo, foi rompida naquele instante. A expulsão do Éden foi o início de uma nova realidade, um mundo marcado pela dor, pelo suor, pelo conflito, pelo pecado e sim, pela morte. A morte física viria depois, mas a morte espiritual foi imediata. É por isso que muitos teólogos afirmam que Adão e Eva morreram sim, no mesmo dia em que comeram do fruto. Morreram espiritualmente, e isso é o que mais importa diante de Deus. A partir daquele momento, tudo mudou. O mundo criado perfeito agora carregava o peso da queda. A natureza foi amaldiçoada, a dor se tornou parte da vida, e o trabalho deixou de ser prazeroso para se tornar pesado. Mas mesmo no meio dessa desobediência, Deus não os abandonou. Ali mesmo, no Gênesis, Deus faz uma promessa misteriosa, conhecida como proto-evangelho. A primeira menção do Evangelho. Da descendência da mulher virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Gênesis 3:15. Essa promessa aponta diretamente para Jesus, o Messias. O plano de redenção começou no mesmo instante em que o pecado entrou. E a história de Adão e Eva, longe de ser apenas uma tragédia, se tornou o início da maior história de amor e salvação já contada. Então, quem morreu primeiro? Adão? Eva? Ou será que a primeira morte verdadeira foi a do espírito humano, quando se afastou de Deus? A resposta completa envolve entender o significado da vida e da morte diante de um Deus eterno. E é exatamente isso que vamos continuar explorando. Nos próximos minutos, você vai entender por que essa história tem tudo a ver com a sua vida hoje. Depois da queda, Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden. Mas essa expulsão não foi apenas uma mudança de lugar. Foi uma ruptura espiritual. A terra, que antes produzia frutos com abundância, agora se tornaria hostil. O trabalho, antes prazeroso, se tornaria cansativo e desgastante. A dor, antes desconhecida, agora fazia parte da realidade deles. Eva sentiria dores no parto, e sua relação com Adão passaria a ser marcada por conflitos. Adão teria de lutar com o solo para conseguir alimento, e o suor do seu rosto seria seu novo companheiro. E mais do que tudo isso, eles agora sabiam que um dia morreriam. Mas o mais doloroso ainda estava por vir. Foi fora do Éden, já em um mundo afetado pelo pecado, que eles tiveram filhos. E entre eles estavam Caim e Abel, os primeiros irmãos da história humana. É nesse momento que a narrativa dá uma virada profunda. Pela primeira vez,
a morte física entra em cena. E não foi uma morte natural, mas um assassinato brutal, de irmão contra irmão. Caim, movido pela inveja e pela raiva, matou Abel. Ele não suportou ver a oferta do irmão sendo aceita por Deus, enquanto a sua não era. Ao invés de corrigir seu próprio erro, Caim deixou que o pecado o dominasse. Essa foi a primeira morte física registrada na Bíblia. E o mais triste, foi uma morte causada por um coração corrompido. Imagine o que foi para Adão e Eva enterrar seu próprio filho, morto pelas mãos do irmão. Imagine a dor, a culpa, a lembrança de que tudo aquilo começou com uma única escolha errada no Éden. Essa morte não foi apenas um fim. Foi um marco espiritual, um lembrete de que o pecado não afeta só quem erra. Ele se espalha como veneno, atingindo gerações. Mas mesmo ali, Deus ainda mostra misericórdia. Ele pune Caim, sim, mas também o protege. Coloca uma marca sobre ele, impedindo que outros o matem. Isso nos ensina algo profundo. Mesmo quando erramos gravemente, Deus não nos abandona. A morte de Abel foi uma tragédia, mas também um símbolo da justiça e da fé. Em Hebreus 11:4, a Bíblia diz que, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim, e por meio dela, mesmo depois de morto, ele ainda fala. Ou seja, a morte de Abel fala até hoje. Fala da dor da humanidade, da separação de Deus, mas também da esperança futura. Porque a morte de Abel aponta para outra morte, muito maior. A morte do Filho de Deus, Jesus Cristo, o justo que morreu pelos injustos. Abel foi morto injustamente, e Jesus também. Mas enquanto a morte de Abel revelou a gravidade do pecado, a morte de Jesus revelou o poder da graça. Adão e Eva viveram para ver a morte dos filhos, e com isso entenderam na pele o peso das palavras de Deus. No dia em que comerem deste fruto, certamente morrerão. A morte agora era parte da realidade deles. E o mundo, que começou perfeito, estava agora profundamente marcado pela dor. Mas em meio à tragédia, Deus ainda sustentava sua promessa. Depois da morte de Abel, Adão e Eva tiveram outro filho, chamado Sete. E Eva declarou: Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel. Gênesis 4:25. Essa nova geração manteria viva a linhagem da promessa. A semente da mulher ainda viria. Aquele que esmagaria a cabeça da serpente ainda nasceria. Mesmo em um mundo caído, Deus não cancelou seus planos. A esperança continuava. A redenção ainda estava a caminho. Por isso, a história de Adão, Eva, Caim e Abel não é apenas sobre dor e morte. É sobre como, mesmo nas maiores tragédias, Deus nunca deixou de conduzir tudo com propósito. A morte de Abel foi o início do sofrimento, mas também o sinal de que a morte precisava ser vencida. E esse triunfo viria, não por força humana, mas por meio do Salvador prometido desde o Éden, Jesus Cristo. Adão viveu 930 anos. Essa é a informação que a Bíblia nos dá com simplicidade em Gênesis 5:5. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. Mas por trás dessa frase curta, existe uma vida cheia de dor, arrependimento, fé e esperança. Durante quase 1 milênio, Adão pôde observar o mundo que ele mesmo manchou com o pecado. Pôde ver seus filhos e netos nascerem, e também viu o sofrimento, a violência, o afastamento de Deus aumentando sobre a terra. Ele sabia que foi por causa da sua escolha que a morte passou a reinar. E mesmo assim, ele não morreu sem esperança. Adão teve tempo de refletir profundamente sobre o que aconteceu no Éden, sobre o que foi perdido e o que Deus havia prometido. Ele viu a linhagem de Sete crescer. Viu homens e mulheres se multiplicando. E certamente contava a história da queda aos seus descendentes. Não como uma lenda, mas como um alerta vivo sobre as consequências do pecado. Ele também se lembrava da promessa de Deus.
A semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Essa esperança o sustentava. Adão morreu fisicamente, sim, mas morreu com os olhos voltados para o Redentor que viria. E é aqui que tudo faz sentido. Porque se por um homem o pecado entrou no mundo, por outro homem, Jesus, a redenção chegou. Paulo escreveu em Romanos 5:18. Assim como, por uma só transgressão, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. A morte de Adão não foi o fim. Foi o começo de uma história maior. Uma história que atravessa Gênesis, passa pelos profetas, cumpre-se em Jesus e chega até nós. Hoje, o pecado de Adão nos afastou de Deus, mas o sangue de Cristo nos aproxima de novo. A queda nos tirou do jardim, mas a cruz nos aponta para um novo paraíso, eterno, imutável, restaurado. Adão representa o início da humanidade, mas Jesus é o início de uma nova criação. E agora eu falo com você que está assistindo esse vídeo até aqui. Talvez você se sinta como Adão, carregando o peso de erros do passado, sentindo a dor da perda, do arrependimento, da separação de Deus. Mas assim como Deus não abandonou Adão, ele também não te abandona. Cristo veio para reverter a maldição, para transformar a sua história, para trazer vida onde antes só havia morte. Você não precisa viver longe de Deus. Não precisa carregar sozinho o peso do pecado. A cruz de Jesus é o lugar onde a culpa termina e a nova vida começa. Por isso, se essa mensagem tocou seu coração, não ignore esse chamado. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. Aqui, falamos da Bíblia como ela é, com profundidade, com fé, com verdade. Deixe nos comentários o que você aprendeu com a história de Adão e Eva. E lembre-se, a morte de Adão foi o começo da nossa redenção. Em Cristo, a morte não tem mais a palavra final. A última palavra é vida eterna. Que Deus te abençoe poderosamente. E até o próximo vídeo.